Olá, gente, tudo bem com vocês? O fundamentalismo religioso ataca novamente. Quem considerava que com a vitória de Lula, com a eleição mais uma vez do presidente Lula e com a vitória eleitoral da esquerda, nós não iríamos ter enfrentamentos políticos na agenda brasileira, estava enganado. Achava que nós morreríamos de tédio, estava redondamente enganado. O que nós temos, inclusive nessa semana, é de um intenso enfrentamento político que a esquerda teve que fazer no parlamento, nas redes e até nas ruas também. Bom, essa semana teve inclusive, primeiramente, a queda da tese do marco temporal. O marco temporal que queria impor, né, que somente povos indígenas que estivessem em seus territórios a partir de 1988 tivessem seus territórios demarcados. Nós tivemos também, nós vamos ter no decorrer desses próximos dias, um processo que nós temos que estar muito atentos, que é o processo de privatização dos presídios no Rio Grande do Sul. E é importante se fazer a denúncia. Importante, inclusive, afirmar que privatização de qualquer órgão público é solução para qualquer que seja o problema. Mas também nós tivemos, e vamos chegar agora no tema do nosso vídeo, uma pauta, duas, inclusive, que chama a atenção. Por isso que eu digo que o fundamentalismo ataca mais uma vez. Que é a questão que envolve o casamento civil igualitário e a questão do aborto. Bom, no primeiro caso, nós tivemos o retorno em uma comissão da Câmara Federal de uma pauta que já foi superada. Inclusive, votar-se sobre ela, se retornar isso, já é inconstitucional de fato, porque o Supremo Tribunal Federal já garantiu esse conjunto de direitos à comunidade LGBTQIA+. Casamento civil igualitário, a questão da adoção de crianças e o reconhecimento de que casais LGBTQIA+, são reconhecidos como família e, portanto, podem adotar crianças. Esses direitos que dizem respeito à cidadania. Nós não estamos falando aqui nem necessariamente de um direito socialista, de uma legislação mais avançada. Nós estamos falando de um direito e que garante a vida de muitas pessoas. Nós estamos falando do direito que é mais fundamental, que é o direito à vida. É a garantia da dignidade, é a garantia da cidadania. É o que a comunidade LGBT tanto busca na sua luta cotidiana, no caso brasileiro. Deve-se salientar, inclusive, que nós somos um dos países que mais mata pessoas LGBTs, que mais pratica violência contra esta comunidade, o país que mais mata pessoas transexuais e travestis. Então, se recuar nisso é observar que parte do parlamento brasileiro não está conectado de forma alguma com os anseios da Constituição, com os direitos humanos, com a garantia e com o respeito e com o olhar para grupos que são vulneráveis, que historicamente são minorizados. Então, essa parte do parlamento não está conectada com isso. E é necessário esse enfrentamento, é necessário a gente ter firmeza no que nós defendemos. Não dá mais tempo e não há mais tempo para a gente ficar recuando em nome de um futuro. É necessário que façamos esse enfrentamento cotidianamente. Outro elemento importante, e esse é uma discussão até mais difícil, porque parece que toda vida, quando essa discussão chega à pauta brasileira, o debate vai muito para o campo moral religioso, que é a questão do aborto, da descriminalização do aborto. E o que foi que aconteceu nessa semana que inflamou tantos os egos, que inflamou tanto a moral das tiazonas crentes? Você deve ter visto, talvez na sua rede social, vídeos e mais vídeos, textões e mais textões de católicos ali sendo contra a descriminalização do aborto. O que foi que aconteceu? A legislação ainda não mudou. O Brasil, inclusive, segue muito atrasado em relação a essas leis dos direitos reprodutivos em relação a países próximos, como a Argentina e o México. Bom, o que foi que aconteceu? A ministra relatora do caso, que é uma DPF que foi solicitada, que foi requerida pelo PSOL e por um grupo de pessoas que fazem parte de um comitê de bioética, eles entraram com essa DPF porque afirmam que a criminalização do aborto ela representa
um ataque a um direito fundamental, ao direito reprodutivo das mulheres, que não podem decidir sobre a interrupção ou não de sua gravidez. Até a 12ª semana, fique claro aqui, fique nítido aqui, que a determinação, o pedido, né, é que a gravidez seja interrompida até a 12ª semana de gestação. Para além disso, o próprio texto fala e leva em consideração que, por exemplo, grande parte das mulheres que morrem vítimas de abortos clandestinos, elas são mulheres que são negras e pobres. É necessário destacar isso, que essa pauta também é uma questão de classe social. Quem é que morre? Quem é que é preso? Será que são as mulheres ricas, que fazem, às vezes, em outros países? Será que são essas mulheres ricas, brancas? Ou será que são majoritariamente as mulheres negras? Os dados, diversos dados demonstram isso. E que, inclusive, a morte, né, segundo uma pesquisadora, por aborto clandestino cresceu mais de 200% de 2020 para cá. Então é um número alarmante. É uma pauta que diz respeito à vida de mulheres que estão perdendo sua vida. Além disso, é um debate que se trata, né, que deve se tratar sob o seguinte aspecto: o aborto até hoje é tratado como uma questão de polícia e essa reivindicação tenta tratá-lo como uma questão de saúde pública, que ele seja um problema tratado pelo SUS, que tenha de fato este acompanhamento, que mulheres não sejam criminalizadas. No nosso caso, inclusive, no caso brasileiro, existem 3 casos específicos que o Código Penal garante que a mulher possa interromper a sua gravidez. Em caso de estupro, em casos de risco de morte da mulher e em casos de fetos anencéfalos. Além disso, né, nos outros casos é criminalizado, o SUS não garante. E esse debate geralmente vem sobre um debate que é muito enviesado, que é o seguinte: você é contra a vida, você defende a morte de crianças, você nasceu e por que você está defendendo isso? É porque você não nasceu. O debate não deve ser e não é sobre esse aspecto. Se nós não superarmos essa discussão nesse aspecto, nós nunca vamos fazer um debate civilizado sobre isso. E talvez a gente nunca consiga fazer. Talvez é necessário, né? É uma reivindicação de um movimento. É necessário que não sei se a gente consegue esperar fazer o debate civilizado. Talvez a gente não consiga convencer todo mundo. Então, mas esse debate é muito enviesado sob esse aspecto do fundamentalismo religioso. E o que as duas questões, tanto do casamento civil igualitário, tanto do aborto, tem a ver com o fundamentalismo religioso? Tem a ver necessariamente porque é uma compreensão fundamentalista. É uma compreensão que nega a outros grupos, historicamente minorizados, inclusive, que nega a pessoas que têm religião diferente da minha, que esses tenham direitos e cidadania. O fundamentalismo ele quer padronizar comportamentos, padronizar corpos, padronizar ideias. É a tentativa de impor, talvez até pela força, um conjunto de ideias que nem todo mundo concorde. Mas o Brasil é um Estado laico, é um Estado que garante a todos o direito de expressar sua religião. E, além disso, a compreensão religiosa não deve intervir sobre decisões políticas, decisões públicas. Elas devem estar baseadas necessariamente no conjunto da maioria da população. Não sou da maioria, do conjunto da pluralidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é formada somente por cristãos, não é formada somente por heterossexuais. A sociedade brasileira é formada por um conjunto de pessoas, não só por pessoas brancas, pessoas negras, indígenas. Então todos esses têm que ser, todos esses sentidos, todas essas reivindicações devem ser atendidas, das mulheres, da população negra e da pluralidade que constitui a sociedade brasileira. Inclusive é para isso que existe o Estado, digamos assim. O Estado tem como função, inclusive, assistir de forma até mais próxima de grupos que são historicamente vulneráveis. É para isso que existe essa noção de direitos humanos. E nós não estamos falando aqui, inclusive, de socialismo, de comunismo, nós estamos falando de uma questão básica, que é do direito liberal.
que é filho da Revolução Francesa, que é herdeiro dessa noção extremamente problemática chamada Estado moderno. O que se está reivindicando não é nada mais o respeito, né, à laicidade do Estado, o respeito à cidadania de todos a partir do nascimento e na nossa condição de brasileiro, de nação. É isso que está se reivindicando. Não se está reivindicando nada além disso. É o elementar. E percebamos o quanto o fundamentalismo é reacionário. Não é nem conservador, ele quer um retorno a uma sociedade que romanticamente existia há tempos atrás. Então é necessário que a gente esteja firme, faça esse debate, mobilize a sociedade e, inclusive, trabalhe do ponto de vista da consciência das pessoas. Não é porque o bolsonarismo, o fundamentalismo religioso foi derrotado nas urnas que ele saiu de cena. Ele é um setor muito importante da sociedade, inclusive em periferias urbanas, as igrejas neopentecostais fundamentalistas estão muito presentes. Estão muito presentes. E esses grupos têm projeto de poder, têm projeto de intervenção política, têm projeto de país, embora não seja o que concordemos. Tem um projeto que é o oposto daquele que a gente defende. Então a gente precisa fazer esse combate, precisa fazer esse enfrentamento. Não de enfrentar as pessoas, senhora que vai para a igreja domingo, o camarada que vai para a igreja aos domingos em busca de encontrar sua espiritualidade, mas de fazer um enfrentamento aos barões da igreja evangélica brasileira, aqueles que têm de fato um projeto de poder. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. E é isso. Até a próxima. Saudações e venceremos.